Então vamos tomar aqui. Tivemos então a aula 7, né? Felipe, né? Que está trabalhando a parte mais gráfica de Python, parte mais operativa, operacional de políticas de operações, e a gente está fazendo nesse Young News 3, né, como a gente falou, a nossa trajetória foi do Young News 1, o básico, depois a gente entrou com o modelo de ciclo não lineares, como teoria de Young News, depois a gravitação como teoria de Young News, e aí a gente está completando um pouco, trazendo alguns outros aspectos de Young News, e vale a pena cumprir para se ter uma cultura completa de Young News. Então agora o aspecto da finitude. Young News, né, foi a teoria de Young News, foi o primeiro modelo, né, que deu origem a uma teoria quântica de campos finita no ultravioleta. E agora, claro, a gente está pretendendo no semestre seguinte, segundo semestre desse ano, fazer um Young News mais tradicional, que seria estudar as soluções topológicas, configurações topológicas em teoria de Young News. Então, estudar, por exemplo, os forces, monopolos, instants, érons, essas configurações solidônicas, né, que são importantes também quando se fala de PCDs, de Young News não perturbativos. Vai ser, então essa vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso programa de 2 anos de Young News. Hoje a gente vai se centrar um pouquinho em alguns aspectos de Young News, de teoria de Young News supersimétricos. Claro que a supersimetria ela começou a se desenvolver em 4 dimensões. Em 4 dimensões, as teorias de Young News foram concebidas também para 4 dimensões. A gente aqui no curso, nesse Young News 3, a gente já trabalhou alguns aspectos de Young News em dimensão mais baixa, 3 dimensões, fizemos a redução dimensional de Young News de 4 dimensões para 3, nós tivemos então, Young News tridimensional, trabalhamos também o termo de Chern-Simons, né, Chern-Simons não abeliano em 3 dimensões, vimos de 2 formas, redução dimensional, do Carroll-Field Jacqui não abeliano, ou então partindo, né, da ideia, né, das formas de Chern, né, das formas de Chern. Então, as formas de Chern, que a gente trabalha com variantes topológicas em 4 dimensões, a gente tem Chern-Simons em 3 dimensões não abeliano. Então, a gente fez essa passagem para 3 dimensões. Agora, poder perguntar, por que a gente não vai para 2 dimensões? Então, como a gente viu no curso 1, né, o que faz o papel das teorias de Young News em 2 dimensões não é uma versão bidimensional de Young News, mas sim os modelos sigma não lineares. Então, quem substitui Young News em 2 dimensões são os modelos sigma não lineares, que são renormalizados em 2 dimensões, apenas em 2 dimensões, e têm características interessantes que as teorias de Young News têm, que são delta negativa, liberdade assintótica, configurações de instantes. Então, por que a gente não foi para Young News 2D? Porque Young News 2D, na verdade, a gente já estudou no curso, né, que são os modelos sigma não lineares. Beleza. Bom, então a gente vai pensar o seguinte, o Young News, né, ou vamos primeiro começar a aplicar a abeliana, na verdade, mais simples, né? Então, se a gente pensar que eu tenho um campo de gate, né, vamos de 4 dimensões, o nosso potencial de gate, de insight, off-shell, né, a gente apenas usa a liberdade de gate, a gente pode jogar fora um grau de liberdade. Então, o campo de Maxwell, o campo de Young News, o campo vetorial de gate, né, o campo vetorial de gate em 3 dimensões, ele tem 3 graus de liberdade off-shell. On-shell, usando as equações de campo, né? Então, se a gente usa, então aqui as 3 graus de liberdade vêm apenas do gate fixo. Eu posso usar uma condição de gate fixo e matar um grau de liberdade. On-shell, eu tenho que usar as equações de campo. Então, usando as equações de campo, todo mundo já fez esse exercício de curso de Física 3, que é como a onda eletromagnética livre se propaga no vácuo. Ela se propaga com 2 graus de liberdade, né? Por causa da equação de Gauss, né? As 2 equações de Gauss, tanto no campo elétrico quanto no campo magnético, dão transversalidade. Então a onda se propaga numa direção e os campos A e B vibram no plano. Então tem 2 graus de liberdade apenas após o uso das equações de campo. Na supersimetria, a gente sabe que tem sempre a questão dos parceiros, né? Os brothers, né? Os brothers supersimétricos. Então, quem tem 2 graus de liberdade, então, se eu pegar o campo de tirada em 4 dimensões, né, ele tem on-shell, né, o campo tem várias possibilidades. Né? Vamos pensar no campo fermiônico.
Então ele pode ter três características, né? Em princípio ele pode ser um campo de Dirac, pode ser um campo de Weyl. Vamos começar com Weyl. Ele pode ser Weyl, pode ser Dirac, ou pode ser Majorana. Então, o campo de Weyl em 4 dimensões, ele é um espinor quiral. Então, se eu estou falando de 4 dimensões, o campo de Weyl, ele satisfaz naquela condição, né, de ser autoestável, né, com alto valor, mais ou menos 1 do operador de quiralidade. Então, a quiralidade, então, todo ferro pode ser decomposto, né, numa parte left mais numa parte right, e as duas componentes de quiralidade estão aqui. Mesmo que ele seja massivo. Agora, se ele é sem massa, né, o campo de Weyl, qual é a característica dele? É ter massa zero. Então, sendo um campo de Weyl dando massa zero, ele, sendo quiral, ele tem esse vínculo aqui, gama psi por si igual a mais ou menos que C. E aí a gente sabe que isso reduz, né, das 4 componentes complexas, né, que a gente tem 4, vamos botar assim, componentes complexas. Campo de Dirac, 4 componentes complexos, portanto 8 componentes reais independentes. A condição de Weyl, ela elimina 2 componentes complexas. A gente se lembra que, trabalhando na representação de Weyl, né, o ferro de Weyl, o ferro que satisfaz a condição de quiralidade mais ou menos 1, ele acaba tendo só 2 componentes. É o ferro evitado, ou seja, está na representação, vou botar assim, ele pertence à representação meio zero, do grupo de Born, ou a representação zero meio. Aqui a representação left e aqui a representação right. Então ele tem duas componentes complexas. Off-shell, então, ele não tem um princípio de gauge, eu não tenho que jogar fora a transformação de gauge, tem uma componente. Se eu estou trabalhando off-shell, ele tem 2 componentes complexas livres, né? Então ele tem 4 graus de liberdade. Mas se eu estou trabalhando on-shell, aí a gente usa, né, a equação de Weyl, que a gente já estudou aqui, né? Sigma mi, tem mi, psi igual a zero, né? Ou no caso do ferro do Wright, sigma barrado mi, tem mi igual a zero, ele vai ter on-shell, ele vai deixar apenas 2 componentes reais, uma componente complexa independente, ou seja, 2 componentes reais. Portanto, ele vai ter 2 graus de liberdade física, on-shell. Depois, se eu pegar o campo de Majorana, né, então, ele tem massa, não nula, mas ele tem a condição de ser autoconjugado de carga. Então, se ser igual a esse ferro de Majorana, ele está numa representação conjunta, ele pertence a ele tem parte left e parte right. Porém, né, devido à condição de conjugação dele ser autoconjugado de carga, nós temos o seguinte: se Majorana, se left, qualquer ferro, em geral é psi left mais psi right. Se for Weyl, não, ou é left ou é right. Majorana, ele tem a parte left e a parte right. Só que nós temos então essa relação psi C vai ser psi L C mais, vou pegar o conjugado de carga dessa decomposição. Se o ferro é Majorana, psi C é igual a psi. Isso se for Majorana. Porém, a gente tem uma relação geral entre a quiralidade e a conjugação de carga. O conjugado de carga da parte left é a parte right do conjugado de carga. Então, essa relação aqui é geral, independe da representação, independe do ferro, se é Majorana, qualquer ferro satisfaz a essa condição de 4 dimensões. O psi left, conjugado de carga, é o psi conjugado de carga right. Porém, se o ferro é Majorana, né, o psi C é o psi. Então, se ele é Majorana, a parte right dele não é completamente independente da parte left. Ele basta dar a parte left que eu sei construir o ferro de Majorana. Então, o ferro de Majorana nada mais vai ser do que a sua componente left mais o conjugado de carga da sua componente left. Que, na verdade, então, a gente pode escrever dessa forma. Só para relembrar isso, o left mais isso aqui é geral. Se o ferro é Majorana, né, então psi C igual a psi, que vai ser psi left C mais psi right C. Mas aí, usando essa condição
aqui, essa propriedade dos ferros de Majorana, eu vou ter o psi, o psi left C, né? O psi right, o psi C right. E o psi right C é o psi C right. Então, como o ferro é Majorana, psi C igual a psi, então eu vou ter aqui mais psi left C. Ou seja, então, mas o conjugado de carga eu sei quem é. Então, a gente pode escrever um ferro de Majorana sempre desse modo: psi left mais psi right. Mas o psi right nada mais é do que o psi left C, ou seja, C, psi left barrado transposto. Isso aqui é a definição de conjugado de carga, exterior conjugado de carga. Isso aqui, na verdade, é o psi left C. A gente pega o exterior, barra, tira o transposto. A primeira operação é barrar. Tira o transposto explica pela conjugação de carga. Então, o ferro de Majorana ele é equivalente ao ferro de Dirac. Ele não é igual ao ferro de Vale. Ele não é igual ao ferro de Vale. Ele tem mais graus de habilidade. Mas ele, digamos, ele é off-shell, né? Mas ele, na verdade, basta da parte left, que a parte right dele fica conhecida. Então, o ferro de Vale não. Se ele for left, ele não tem absolutamente parte right. E se ele for right, ele não tem absolutamente parte left. Porém, o ferro de Majorana, dada a parte left, a parte right já está construída. Isso aqui, na verdade, é o psi right. Então, o ferro de Majorana tem o mesmo conteúdo, equivalente, né, em graus de liberdade, que o exterior de Vale. Então, off-shell, ele também vai ter 4 graus de liberdade, ele vai ter 4 componentes reais, off-shell, 4 graus de liberdade, e um shell, 2 graus de liberdade. A diferença é que o ferro de Majorana tem massa e o ferro de Vale. E o ferro de Dirac, o nosso também já conhecido, né? Então ele tem massa não nula e tem carga positiva. Quer dizer, pode ter carga nula ou não, mas ele não é autoconjugado. A única propriedade dele é ter massa nula. Ele pode ser auto, inclusive ele pode ser neutro, mas não necessariamente autoconjugado de carga. Por exemplo, é o caso do nêutron. O nêutron de carga zero, mas não é um ferro de Majorana. Ele é um ferro de Dirac de carga zero. Então, a gente pode colocar aqui Majorana, que também pertence então à representação meio zero. Estou com uma confusão com Majorana, então fica colocado. Aqui é Majorana, fiz todos os cursos de Majorana, coloquei cá, aqui é Majorana, e aqui é Dirac. Então, Dirac tem meio zero mais zero meio, mas aí sim, a parte left é independente da parte right. Psi igual a psi left mais psi right, e psi conjugado de carga é diferente do psi, então ele não é autoconjugado de carga. Então, por isso ele tem 4 componentes complexos, 8 componentes reais, né? Então, on-shell, off-shell, ele teria 8 graus de liberdade, e off-shell, usando a equação de Dirac. Quando a gente usa a equação de Dirac, a gente sabe que a gente pode escrever o ferro de Dirac dessa forma. Aqui uma componente, sei lá, que a gente pode chamar de psi, e aqui é uma componente sigma escalar P sobre E mais N psi. Então, na verdade, basta dar 2 componentes complexas, portanto, 4 graus de liberdade, né? 4 componentes reais. Então, o ferro de Dirac tem 4 graus de liberdade. Então, para eu juntar, né, no mesmo múltiplo de supersimetria, tanto de gauge, tanto vetorial, né, de gauge, tipo máximo, no caso haveria e o ferro, o ideal é pegar o ferro de Majorana. O ferro de Majorana, inclusive, ele pode ser colocado numa representação real. Se eu escrever as matrizes de Dirac na representação de Majorana, né, que é uma representação onde as matrizes são puramente imaginárias, né, gama 0, sigma y, 0, 0, menos sigma y. A gente já tinha visto isso aqui, só estou retomando. Gama x é y, gama 1, 0, 0, menos y, sigma x. Gama 2, y, sigma y, 0, 0, menos y, sigma y. E gama 3, pode tomar 0, e vezes a identidade, 2 por 2, identidade 2 por 2, 0. Então, com essas 4 matrizes gama, eu tenho uma representação
puramente imaginária, e ela forma álgebra de Clifford direitinho, onde comutam se forem diferentes, o quadrado das espaciais é menos 1, o quadrado da temporal é 1, né? Então forma uma álgebra, fecha uma álgebra de Clifford perfeitamente. E nessa representação, a matriz de conjugação de carga, nessa representação, acaba sendo, se não me engano, menos gama zero. Só lembrar, né? Bom, condição de Majorana, C barrado, né? Vamos trabalhar essa condição. Então, se eu tomar, né, um fermo de Majorana, precisa ser igual a C, né? Se for Majorana, ele satisfaz essa condição. C barrado, né? Então, psi barrado é psidagma gama zero. Isso é transposto. Só estou usando a definição do barrado. E, então, isso aqui fica C gama zero transposto por C está. Aí eu posso colocar C menos 1 e C gama zero. C gama zero transposto. C menos 1 é menos gama zero. C psi está. Então, isso aqui é uma outra forma de eu escrever um conjugado de carga em qualquer representação. Isso aqui independe da representação. Se agora eu estou na representação de Majorana, o C é menos gama zero. Então, isso aqui fica gama zero ao quadrado. Isso agora sim, para não dar confusão. Isso aqui é menos gama zero C. Então, isso aqui é geral. Em qualquer representação, o conjugado de carga é escrito dessa forma. Especialmente na representação de Majorana, o C acaba sendo menos gama zero. Nessa representação, o que eu ganho aqui é um gama zero ao quadrado, que é a identidade. Então, na representação de Majorana, o conjugado de carga nada mais é do que tirar o conjugado complexo de cada componente. Porém, se o fermo for Majorana, se ele for autoconjugado de carga, o psi estar é igual a psi. Então, ele fica real. Então, o fermo de Majorana, na representação de Majorana, ele tem 4 componentes eminentemente reais. Não tem nenhum componente complexo. Então, ele fita muito bem para ser o parceiro do campo de Gauge, porque o campo de Gauge tem componentes reais. O fermo de Majorana, se eu trabalhar na representação de Majorana, ele também é completamente real. Claro que eu não preciso trabalhar na representação de Majorana, porque o fato dele estar sujeito a essa condição de autoconjugação de carga dá a ele uma condição de realidade, mas não a realidade explícita de cada componente ser real. Então, a gente impõe vínculos de tal maneira que das 4 componentes complexas, apenas 2 são independentes. Né? Aqui não. Aqui a gente mostra que as 4 componentes são reais, se tiver a representação de Majorana. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: se eu pegar um campo de Gauge, um shell, e um campo de Majorana, um shell, ambos têm 2 graus de liberdade. Então, a pergunta é, se eu produzir um Lagrangiano abelianos, né, sem auto-interação, um Lagrangiano livre, né, ou um campo vetorial, algo desse tipo assim. Como a gente sempre faz, né? E aqui eu colocar o campo de Majorana. Geralmente, o campo de Majorana a gente bota o fator sobre 2, né? Aqui, uma questão de psi barrado e gama mi, dmi, sem massa. Claro que eu posso, esse sobre 2 aí, vem porque quando eu abrir esse distribuidor aqui em termos das componentes de integralidade, eu vou ter psi left barrado, gama mi, dmi, psi left, mais psi right barrado, gama mi, dmi, psi right. Como o psi right nada mais é do que o C, psi left barrado transposto, se eu substituir esse psi right aqui, aí eu vou ter que barrar isso aqui, botar o psi right aqui e usar a álgebra dos 6 das matrizes gama, eu mostro que esse termo é exatamente igual a esse. Então, por isso tem o fator 2, porque na verdade aquele termo está somando 2 termos que são iguais se o fermo é de Majorana. Então, no caso de Dirac, a nossa normalização é essa. Mas no caso de Majorana tem esse fator 2, porque aqui a parte que vem do right, se a gente usar a álgebra de as propriedades das matrizes gama, barrado, da matriz C, usar vamos dizer assim, a álgebra de Clifford, né? e a matriz de conjugação de carga, independentemente da representação.
independentemente da representação, eu sempre mostro que a parte cinética do setor de gravidade y é igual à parte cinética do setor de gravidade z. Então, basta, se quiser, eu posso, com ferro de Majorana, se eu quiser, eu posso colocar isso aqui assim. Aí tiro o fator 2. Então, se aparecer assim, é Majorana, só a parte leve. Né? Se eu colocar assim, eu estou colocando Majorana. Só para chamar a atenção desse detalhe técnico, que é pequeno, mas às vezes ele escapa a primeira vez. E aí, a gente pode mostrar que, se eu fizer uma transformação em que delta a mi é algo como epsilon barrado, é uma mi, vamos chamar, costuma só uma questão de vício de linguagem. Em geral, chama o companheiro, é o fotinho, é o companheiro, enquanto a gente usa a notação lambda, né? Em geral. Se a gente guarda tanto de matéria. Então, epsilon barrado é uma mi lambda. E se eu pegar aqui o delta lambda como sendo epsilon, epsilon barrado, sigma mini, a matriz de sigma mini, F mini, eu posso colocar F mini, sigma mini, epsilon. E esse parâmetro epsilon ele é um fermo de Majorana, é um spinor de Majorana, então epsilon 6 é o epsilon. Então, por isso que aqui aparecendo epsilon barrado e aqui aparecendo F, na verdade, está tudo ligado pela condição de Majorana. Então, essas duas transformações aqui fazem desse lagrangiano com o shell. Então, a gente pode mostrar, se eu fizer uma variação do ar, simultaneamente, uma variação do lambda, fazendo com que o ar dependa do lambda, e o lambda dependa do epsilon, né? O F, desculpa, o lambda dependa do F. Então, a gente mostra aqui que esse lagrangiano delta L, uma transformação de supersimetria, essa transformação é de supersimetria, esse lagrangiano, ela vai dar uma derivada total, vai dar um delírio de J mínimo. Então, ela é uma derivada total e a ação ele vai medir. Só se eu colocar a transformação de supersimetria da ação, ela é invariante. O lagrangiano não é, mas a ação é, porque o lagrangiano é uma quadra de energia. Bom, então isso aí me dá essa noção clara. Então eu tenho dois campos, é um modelo simples, um coisinho modo mesmo. Um campo vetorial e um campo de Majorana, eles são ligados por uma transformação de supersimetria. Bom, se eu agora for para o caso não abeliano... Mestre, só uma dúvida, o senhor falou do epsilon, então esse parâmetro espinorial também obedece àquela condição de Majorana, conjugado dele, tá? Esse epsilon é um ferro de Majorana. Por que a gente quer que a supersimetria seja, que o parâmetro da supersimetria seja de Majorana? Porque geralmente a gente implementa as simetrias dessa forma, exponencial de I, parâmetro da transformação, o parâmetro de geradores, né? É assim que a gente faz. Então, quando a gente pega a simetria de Gauss, bota I, ômega A, geradores GA. E a gente quer implementar as simetrias unitariamente. Portanto, esses geradores aqui são, dessa forma, são hermitianos com esses parâmetros gerais. Então, como a gente tem esse I aqui, a gente quer que as transformações de simetria sejam implementadas unitariamente, é interessante que esse parâmetro não tenha parte imaginária, porque senão daria um exponencial, não daria uma face, né? E se eu pegar um fermo de Majorana, então quando eu colocasse um exponencial de I, aí onde eu pegasse os fermos de Majorana, eu estou chamando de epsilon A, e os geradores da supersimetria, assim, PA, chamar de fermo, algo desse tipo. Parâmetro fermiônico contraído com gerador fermiônico. Então, essa relação aqui, ela fica completamente dentro, ela não ganha parte real, né? Quer dizer, isso aqui fica um número puramente imaginário se esse fermo aqui for Majorana e esse fermo aqui for Majorana. Então, é por isso que a gente quer uma supersimetria com parâmetros de Majorana, porque, na verdade, no espaço estrutural, quando a gente fala de matrizes, é uma matriz, né? As matrizes em geral podem ser complexas. Quando a gente quer falar de uma matriz que é real, o que é uma matriz real? Na verdade, é uma matriz hermitiana. Né? Se a condição, assim, no mundo matricial, o equivalente da realidade, né, que faz ser real, a generalização, né, do número real no espaço de matrizes é a matriz hermitiana. Por quê? Porque os autovalores dela vão ser sempre
No espaço esquimorial, se eu for para o espaço esquimorial, o análogo do número real no espaço esquimorial é o espinor de Majorana. Então, no mundo esquimorial, se eu quiser falar de espinores, né, que são intrinsecamente reais, são os espinores de Majorana. Então, por isso que, como a gente trabalha com os parâmetros das nossas simetrias, são parâmetros reais, os geradores hermitianos, para eu ter as simetrias implementadas unitariamente, então a saída é espinores de Majorana como parâmetros das transformações superficiais. São os argumentos seguintes, tá? Muito bem. Bom, se eu for para o caso não abeliano, então a gente já sabe, caso não abeliano, né? Pico, vem para o baixo. Agora é como assim, definir, né? Vamos colocar assim, diretamente na representação de junto, vou colocar ali álgebra. Bom, você pode colocar tudo, já é um curso mais avançado, vamos colocar ali álgebra. Então, o nosso amigo, né? Ele é expresso em função dos geradores, né? E o nosso lambda também eu tenho que ter tanto os potenciais vetores quanto parâmetros espinoriais. Por quê? Porque eu quero manter o número de graus de liberdade. 2 aqui, 2 aqui. Agora, eles têm o índice de representação adjunta. Então, claro, o meu alfa tem dois índices. Aqui é o índice espinorial, como aqui é o índice de espaço-tempo. Aqui eu vou ter lambda A, componente alfa, GA. Então, alfa é a componente espinorial. Então, eu tenho, se eu tiver o grupo S2, eu tenho 3 lambdas. Como eu tenho 3 A's, AMI1, AMI2, AMI3, como lá no S2, próximo eletrofrágil. Tem 3 potenciais de gate associados à simetria S2. 3, vamos dizer assim, espinores, né, de gate, né, associados à simetria S2. Se for S3 é 8, 8. E esse alfa é o índice espinorial. Então, o campo do gatino, o campo do fotino, né, no caso do gatino, ele carrega 2 índices. O índice de grupo, representação adjunta, e o índice de espaço-tempo espinorial. Isso aqui é o índice espinorial, isso aqui. Então, para cada lambda, se esse lambda, para cada A, perdão, cada espinor lambda A é Majorana. Então, para todos os espinores, né, que estão na representação adjunta, eles são todos Majorana. O índice alfa está emitindo quando eu faço a operação. Isso aqui, por exemplo, C lambda A barrado transposto igual a lambda A. E aí, eu vou simplesmente generalizar. Quer dizer, eu estou fazendo a coisa de maneira assim, mais telegrada. Claro, quem está estudando supersimetria, vocês aí, né? Claro, eu ia falar aqui, talvez. A J está estudando, né? Então, quem está estudando supersimetria, né? Vê que a gente precisa de uma construção, coloca os múltiplos, faz a expansão inquieta. Eu já estou saltando isso, eu estou dizendo que construir de uma forma mais intuitiva, né? Apenas manipulando os graus de liberdade. E aí a gente vai para o FMI, né? A gente sabe, e álgebra válida, né? Que é DI, ANI, menos DI, ANI, mais IG, ANI, ANI. E aí, o meu Fermi, ele vai ter que ser covariantizado de gauge. Então, eu vou botar aqui um demi lambda, que vai ser demi lambda mais IG, ANI, lambda. Claro, esse comutador aqui vai no sentido da álgebra de Lie. ANI A, GA, lambda B, GB. Então, quer dizer, isso aqui está me dizendo que o demi do lambda A é demi lambda A menos G, FABC, ANB, lambda C. Então, está lá. O meu campo gaudino, vamos dizer assim, gaudino acoplado ao campo de gauge. Então, agora, eu tenho uma auto-interação, além da auto-interação de Young-Mills, que está aqui, né? Porque isso aqui vai me dar G, F, ABC, ANB, ABC. Então, daqui nós vamos tirar o trivértice, né? Vocês estão vendo ali, fazer os gráficos de Feynman e os quadrivértices. Então, aqui nós temos constante de acoplamento G e constante de acoplamento G2. E aqui a gente vai ter também o vértice agora, Young-Mills, né? Opa. Vamos botar aqui o contínuo. Então, aqui
Então, a novidade aí é que a supersimetria impõe que todos os vértices tenham a mesma constante de acoplamento. A constante de acoplamento é comum. Né? Existe até trabalho, já mostrou no passado, o seguinte: se eu tiver uma teoria de Young-Mills, né, com a constante de acoplamento G aqui e uma constante de acoplamento G' aqui, e eu quiser impor, né, que o grupo de renormalização, que eu tenho um ponto fixo, então o ponto fixo é obtido quando G igual a G', ou seja, a supersimetria ela sai naturalmente como um ponto fixo, né, de uma equação de grupo de renormalização. Se eu quiser impor que eu tenho um ponto que seja ultravioleta estável, e aí a supersimetria sai naturalmente. Mas aqui a gente já está colocando G e G' de cara, porque a gente quer ter invariância, para que esse lagrangiano seja invariante aqui, né? Aqui agora eu vou colocar esse F que vai aparecer aqui, o F como variante. Mas, mestre, ainda nessa altura, antes de pensar na supersimetria, só pelo acoplamento mínimo, a simetria de gauge não seria suficiente para dizer que esse G tem que ser o mesmo só nesse Isso, a simetria de gauge tem, mas se você colocasse, eu vou colocar um G diferente de G', então quebrei a simetria de gauge, mas eu quero ter um ponto ultravioleta estável, aí você ganha a supersimetria como uma solução. Entendi. Então, o que eu vou chamar aqui? Aqui, o que nós vamos, digamos assim, agora pensar essa é a supersimetria simples, né? Uma única supersimetria, um único parâmetro de gauge, né? Um único parâmetro de supersimetria, e digamos, eu tenho uma simetria de gauge, que aí sim temos parâmetros de acordo com a dimensionalidade do grupo de Young-Mills. Agora, se eu quiser falar de supersimetrias estendidas, né? Então aí agora eu tenho que usar um resultado, né? Que também é um resultado conhecido da supersimetria, que mostra o seguinte, né? Existe uma relação, por exemplo, a supersimetria, vamos colocar assim, a álgebra de supersimetria impõe, né, uma relação entre o número de supersimetrias independentes que a gente chama de N maiúsculo, né? E o spin máximo do multiplete mínimo na síntese correspondente. O que eu estou dizendo com isso, né? Por exemplo, quando a gente pega um grupo de Lie, a gente vai estudar as representações, por exemplo, redutíveis do grupo de Lie. E a gente estuda as representações do grupo, a gente tem a representação fundamental. Então, no caso do SON, a representação fundamental é a representação n-dimensional. Então, ou no caso de um outro grupo, qualquer grupo SP2N, SON, a gente tem a representação fundamental, que é a representação mínima. A supersimetria também, ela tem geradores, né? Os geradores, eles podem, né, espinoriais, eles podem ter vamos dizer assim, uma categoria de geradores de supersimetria. Esse I aqui, então, em princípio, ele vai de 1 até N. Supersimetria simples é N igual a 1. N igual a 1. Supersimetrias estendidas, N, né, pode ser um número inteiro, 2, 3, assim vai. Isso é o chamado, quer dizer, na supersimetria, isso é o chamado teorema de Ragel-Losange sônico. Teorema Então, esse aqui é um resultado bem conhecido da supersimetria, que estabelece, eles mostraram, né, em qualquer texto de supersimetria tem sempre uma discussão sobre a álgebra de supersimetria e o teorema de Ragel-Losange sônico, que mostra que o spin máximo
da representação mais fundamental de uma supersimetria estendida é igual à parte inteira de n sobre 4. É a parte inteira de n sobre 2. A parte inteira, exatamente, de n sobre 2. Se o n é par, isso. Dois, no caso, representação. Vamos direto para isso. Vamos direto para a parte n sobre 4. Representações de massa zero. Representações massivas n sobre 2. Então, se a gente quiser falar de representações massivas ou sem massa, o spin máximo é n sobre 4 ou n sobre 2. Então, no caso da teoria de Young-Mills, né, eu quero ter spin 1. Então, eu vou tomar n igual a 4. No caso, por exemplo, campos de matéria que são massivos, se eu tomar n igual a 1, eu tenho spin meio, claro, e spin zero. Então, se eu tenho o máximo spin é meio, o outro spin é zero. Aqui o máximo spin é 1. Então, eu vou ter spin 1, spin meio e, em princípio, spin zero também. Então, a álgebra de supersimetria, ela fixa uma relação entre o número de supersimetrias estendidas e o spin máximo que uma representação com multiplet pode admitir. Então, por exemplo, se eu pegar a supersimetria n igual a 8, eu vou ter spin 2. Agora, se eu pegar n maior do que 8, eu já vou ter spins mais altos. Então, geralmente, a gente para em 4 dimensões, o limite que a gente vai são 8 supersimetrias independentes. 8 é o caso, por exemplo, da supergravidade n igual a 8. Porque n igual a 8 admite spin 2. Então, eu vou ter spin 2, spin 1, spin 2, spin 3 meios, spin 1, spin meio, spin 0. Então, eu vou ter toda essa cadeia de spins numa teoria de supergravidade, desde o spin 2 até o spin 0, passando pelo 3 meios, que é o gravitino, passando pelo 1, que são campos de Gauge, o meio, que é a matéria, e o 0, que, por exemplo, poderiam ser os índices. Né? Então, a supersimetria ela tem esse vínculo. Automaticamente, da álgebra, o teorema de Raybould-Anchizoni mostra que eu vou conectar os spins de uma representação com o número de supersimetrias estendidas. Então, no caso de Young-Mills, o máximo que eu posso ter é n igual a 4. A teoria diz em 4 dimensões. Né? Em 3 dimensões a situação já seria diferente, porque eu tenho mais componentes. Os espinhos têm muitos graus de liberdade reduzidos. Né? Tem menos componentes espinoriais. Mas em 4 dimensões, Young-Mills, no máximo, né, ela pede n igual a 4. Então, claro, eu posso ter Young-Mills com n igual a 1, com o modelinho que eu mostrei para vocês aí. Mas aí, claro, eu tenho que introduzir um multiplet de Young-Mills diferente, porque se eu tiver uma única supersimetria, né, e for massiva, o campo de matéria, né, matéria de resumindo, é um meio. E aí eu vou ter que trazer o campo de Gauge de um outro multiplet que não é mais um multiplet fundamental, não é um multiplet mínimo. A gente aqui está falando da representação mínima, fundamental, né, de uma álgebra estendida de supersimetria. Então, se eu tiver n igual a 4, eu vou ter um único multiplet que já parte do spin 1, aí vai ter spin meio e vai ter spin 0. Bom, então esse é o ponto de partida para a gente pensar em supersimetrias estendidas. N igual a 2, por exemplo, né? E n igual a 1, n igual a 2, n igual a 4. N igual a 3 eu poderia pensar, mas o conteúdo de supersimetria do n igual a 3 acaba sendo igual ao n igual a 2. Né? Então, vamos pensar na supersimetria máxima que é super Young-Mills n igual a 4, que até é aquela que deu teoria de campo finitas. Bom, mas aí a gente vai pensar o seguinte: para eu ter 4 supersimetrias em 4 dimensões, agora invocando a ideia das dimensões extras, será que eu posso obter de uma supersimetria mais simples 4 supersimetrias, né, em
quarto T, mas aí a gente pergunta, essa supersimetria de 4 dimensões, né, tem n igual a 4 dimensões, ela estaria vindo de quê? De um n igual a 1, mas de que dimensionalidade? Qual é a dimensionalidade? Aonde é que eu posso buscar uma dimensão mais alta que vai me dar 4 supersimetrias em 4 dimensões? 4 supersimetrias em 4 dimensões significa 4 geradores espinoriais de Majorana. Então eu teria Q1, Q2, Q3 e Q4 inicial. E aí, da onde é que eu posso meter 4 espinores de Majorana a partir de dimensões mais altas? Então vamos pensar agora nas representações espinoriais, né, das álgebras de Cliff. Né? Se eu estou em, alguns de vocês podem até lembrar, né, que quando a gente estudou um pouco aí nos cursos de espinores, né, a gente estudou um pouco de álgebra de Cliff, a gente mostra que se eu estou num espaço de D dimensões, se a gente está no espaço de D dimensões, então os espinores, né, eles vão ter 2 elevado a parte inteira D sobre 2 componentes, assim, componentes complexas. Então, 2 elevado a D sobre 2. Então, se eu estou em 5 dimensões, né, vai ser a mesma coisa. Então, quer dizer, D igual a 4 e D igual a 5 compartilham os mesmos espinores. A parte inteira de 5 meios é 2, então são 4 componentes. Se eu vou para a dimensão 6 e 7, eu vou ter 8 componentes, então vai ser 6 sobre 2, 3, 8. Se eu for para 8 e 9, eu vou ter espinores com 16 componentes. E se eu for para 10 dimensões, 10 e 11, né, que é onde a gente vai até a supergravidade, né, 11 dimensões, né, teoria M, por exemplo, eu pensava em 11 dimensões, e a dimensão de ter espinores agora de 32 componentes complexos. Né? Bom, qual é a característica desses espaços? Onde é que eu tenho espinores de Majorana? Então, baseado, né, nas propriedades da álgebra de Cliff, na condição de Majorana, a gente mostra que a gente tem espinores de Majorana para espaços-tempo com uma dimensão temporal e D-1 coordenadas espaciais, né? Então, uma coordenada de natureza temporal, como é o caso do espaço unicótico, 1, 3, né? D igual a 4, 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Ou 10 dimensões, uma dimensão temporal e 9 dimensões espaciais. Claro que esse resultado, estou dando esse específico para uma dimensão temporal e D-1 dimensões espaciais, mas já há estudos, resultados efetivos mostrando que eu posso ter um número T dimensões temporais e um número S de dimensões espaciais. Mas aí as condições são diferentes. No caso especial de uma única dimensão temporal e D-1 dimensões espaciais, espinores de Majorana vão existir para espaços-tempo que tem dimensão 2, 3 e 4, módulo 8. Ou seja, espaços-tempo, quer dizer, D, 2, 3, 4, módulo 8, seria espaço-tempo 8K mais 2, 3 ou 4. Então, espaço-tempo de 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. Posso definir espinores de Majorana. Aí quando eu vou para K igual a 1, então vai ficar 10, 11, 12. Então eu só vou ter espinores de Majorana, né? Então, Majorana eu vou ter em dimensão 2, 3, 4. Depois eu pulo para 10, 11, 12. Depois eu pulo para 18, blá blá blá. Então, ele tem que satisfazer essa condição. Eu só vou poder definir espinores de Majorana com uma dimensão. Se o espaço-tempo tiver uma dimensão temporal e dentro de dimensões espaciais, os espinores de Majorana existem aqui e aqui. Bom, agora, os espinores de Weyl existem sempre em dimensões pares. Por quê? Porque eu posso definir aquela nossa, se eu estou em dimensão par, eu posso sempre definir aquela matriz gama 2n mais 1, que anticomuta com todas as matrizes e que tem quadrado igual a identidade, que é o caso da gama 5. Né? Então, em 4 dimensões, eu defino a matriz gama 5, que é a matriz de integralidade. Então, em dimensões pares, a gente pode definir os espinores de Weyl. Majorana não, só nesse caso, nessas dimensões. Agora, será que eu posso combinar a condição de Weyl
com a condição de maiorana. Então, por exemplo, em 4 dimensões, né, a gente sempre fala de espinor de vaio, Dirac e maiorana. Mas a pergunta é, por que não aparece o espinor de maiorana vaio quando ele é espinor de maiorana vaio e 4V? Será que é possível? Vamos pensar. É simples, né? A questão também vai facilitar. A matriz gama 5, em 4 dimensões, ela é definida assim: I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Ela tem quadrado igual a identidade, como a gente chama de generalidade tem que ter. Ela, o barrado dela, gama 5 barrado, é menos gama 5. Né? Lembrando que gama 5 barrado é gama 0, gama 5 d'águia, gama 0. E o gama 5 d'águia é o próprio gama 5. Então tem essas propriedades aí. A matriz de conjugação de carga satisfaz essas propriedades. Ela é representada por essas propriedades aqui. Gama mi transposto C menos 1 igual a menos gama mi. Isso aqui caracteriza a matriz de conjugação de carga em qualquer espaço. Bom, se eu estou em 4 dimensões, eu vou definir gama 5. Das propriedades dos gamas, né, a pergunta é C, gama 5 transposto C menos 1. O que vai dar? Então vamos só pensar, quem é gama 5 transposto? Vou esquecer o I, porque não vai importar para a transposição. Então vai ser gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então vai ser gama 3 transposto. Esse é o gama 5 transposto, né? Vou esquecer até o da conta. 3 transposto, gama 2, gama 1, gama 0. Usei só a propriedade de transposição. Aí vou colocar o C aqui e o C menos 1 para ver como é que a matriz gama 5 reage a essa transformação. Então aqui eu coloco C menos 1, C, C menos 1, C, C menos 1, C. Então, C, gama 3 transposto, C menos 1 é menos gama 3. Aqui é menos gama 2, aqui é menos gama 1, aqui é menos gama 0. 4 sinais menos. Então vai ficar gama 3, gama 2, gama 1, gama 0. Mas eu quero reconstituir a ordem para poder formar o gama 5. Então eu passo o gama 1 para cá. Peguei um sinal menos. Aí passo o gama 2 para cá, mas não quer sinal. Aí passo o gama 3 para cá, com 8 sinais. Então a matriz gama 5, diferentemente das matrizes gama, ela tem essa relação com a conjugação de carga. Por que isso é importante? Vamos ver só. Então, o que é a condição de Majorana? A condição de Majorana é psi-C igual a psi. O que é a condição de Vaio? É gama 5, psi igual, vamos dizer assim, a um zeta psi, onde zeta é mais ou menos 1. Então, se eu tiver um espinor quiral F, zeta é 1. Se eu tiver um espinor quiral Y, zeta é menos 1. Agora a pergunta é, um espinor suporta essas duas condições simultaneamente? Então vamos pegar um espinor, vamos pegar um espinor de Vaio. Gama 5, psi igual a zeta psi. Zeta é mais ou menos 1, né? Vamos tirar o conjugado de carga disso aqui. Gama 5, psi, C igual a zeta psi, C. Quando eu pego o conjugado de carga, eu deveria pegar aqui o conjugado complexo, porque o conjugado de carga é o barrado, a conjugação complexa. Mas como esse zeta é mais ou menos 1, isso aqui não é necessário. E aí agora vamos usar a definição dos conjugados de carga. Isso aqui é C, gama 5, psi, barrado, transposto. E esse cara é Majorana. Então, eu quero dizer, vamos dizer, então isso aqui vou deixar ainda geral. Isso aqui é o zeta psi. Seria o conjugado de carga. Então isso aqui é zeta psi. Então eu peguei a conjunção, estou pegando um espinor quiral. O espinor quiral satisfaz a essa condição. Ainda não disse se seria Majorana. Se ele for Majorana, isso aqui tem que ser igual a zeta psi. Estou pegando a condição de quiralidade e tirando o conjugado de carga dela. Então isso está me dando C. Quem é o gama 5 psi barrado? Psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5. Tudo isso aqui transposto, né? Essa operação aqui é feita primeiro. Primeiro eu barro, depois eu tiro o transposto. Para ficar gama 5 psi barrado, gama 5 barrado, que é menos gama 5. Agora eu vou transpor. Isso aqui é igual a zeta psi. Então é a condição de quiralidade. Eu estou aplicando a
a conjugação de carga em cima da condição de espiralidade. Não disse nada aqui é maiorana, estou apenas dizendo que esse verbo é integral. É leve ou ar. E aí eu posso escrever isso aqui como menos C, gama 5 transposto, psi barra transposto, igual a zeta, psi C. Aí aqui eu coloco C menos 1 e o C. Quando eu colocar o C menos 1 aqui, isso vai me dar o gama 5 de volta. Então eu vou ter aqui menos gama 5. Eu vou colocar um C menos 1 e um C aqui. Agora, C psi barrado transposto é o psi C. Então isso aqui é zeta psi. Então, pode. Menos que gama 5 psi C é menos zeta psi C. Se o término é maiorana, então isso aqui é geral. Se o término é maiorana, psi C é igual a psi. E aí eu mostro que zeta psi é igual a menos zeta psi. Mas como zeta é mais ou menos 1, né? Então psi é zero. Quer dizer, a única coisa, eu estou mostrando que isso é igual a menos isso. Então psi é zero. Então se eu impuser, se eu tiver um espinor quiral e ao mesmo tempo eu quiser que ele seja maiorana, ele é trivial. Então em 4 dimensões eu tenho espinor de maiorana, tem espinor de vai, mas não tem maiorana vai. Então no fundo a gente está mostrando isso aqui, né, que zeta psi é igual a menos zeta psi. Como zeta é mais, eu posso dividir tudo por zeta, como eu vou multiplicar por zeta, porque zeta 2 é 1, psi igual a menos psi. Então 4 dimensões ela mata termos de maiorana vai. Então por isso que eu só trabalho com maiorana vai. Agora, se eu for para 10 dimensões, então isso está bem explicado de uma forma que não é exatamente o que eu estou explicando, mas quem quiser seguir, assim, está explicado nesse paper que eu dei do Bibliófilo e Oliver, na seção, acho que eles abrem uma seção aqui, está aqui, a seção que eles abrem, 2.3.2, Existence of a Supersymmetrical Sign, é basicamente isso aqui. Eles mostram como é que a gente pode definir espinores de maiorana vai em dimensões mais altas. Então, a demonstração deles é pesada, porque é uma demonstração mais antiga. A demonstração que eu gosto é a demonstração lá no nosso livro Veterich. Veterich tem um artigo muito bom. Eu acho que ele já até se aposentou, né? Ele era o boss lá da... Eu não sei se ele, né? Ele pode estar aposentado, mas acho que ele não está trabalhando. Não, está trabalhando, mas ele se aposentou. Eu acho que a Astrid pegou o lugar dele na Alemanha. Eu acho que ela foi para lá, ela foi para Heidelberg. Não sei se na cadeira dele, mas ela está lá. Eu tinha sabido, parece que o Antônio me falou que era na cadeira dele. Ah, então deve ser. No Veterich tem um artigo do Nuclear Physics, né? Muito bom, sobre espinores na vitroidinâmica. Mas a gente também, o Marco Antônio de Andrade, quando ele fez o doutorado aqui com a gente, ele defendeu, o Marquinhos defendeu em 96, o Marco Antônio de Andrade, na tese de doutorado dele, que ele estudou a supersimetria, e na época estava se falando muito que era a supersimetria em espaços de Atial-Oort, que são espaços em 2 dimensões temporais, 2 dimensões espaciais. Então, se vocês pegarem a tese de doutorado do Marco Antônio de Andrade, ela está no CBPF Index. Ele hoje é professor da UERJ, lá em Resende, né? A faculdade, eu acho que ele estudou, né? FAT, né? Faculdade, acho que de Tecnologia da UERJ em Resende. Marquinhos, ele fez uma coisa muito interessante na tese dele. Como a gente estava interessado em estudar supersimetria de 2 mais 2 dimensões, o Marquinhos é muito detalhista, ele pegou o paper do detalhista, ele conseguiu encontrar atalhos de simplificação. Então, na tese de doutorado dele, eu acho que é o capítulo 2, né, que é o capítulo de espinores e dimensões arbitrárias, ele refaz um pouco o espaço do Veterich, mas de uma forma, eu acho, mais didática. Né? Claro que o Veterich é completo, é fantástico, mas o Marquinhos se preocupou muito de dar um caráter didático. É mais fácil aprender aqui e consultar ali, do que vice-versa. Então, no capítulo 2, ele trabalha também com espinores e dimensões arbitrárias. Então, se alguém algum dia, né, como esse curso aqui é um curso, né, não é um curso de utilidade imediata, né, é um curso mais assim, de cultura, né? Um dia, se alguém precisar aprofundar um pouco nessa discussão de espinores e dimensões arbitrárias, tem essa tese aqui do Marquinhos, e depois também veio o artigo, eu acho que foi publicado
remete com o da física, alguma coisa, e tem um artigo famoso, do Weberist. Tem outros artigos também, tem outros autores que discutem distribuidores e dimensões arbitrárias, mas eu acho que o artigo do Weberist é a boa referência. E a tese do Marquinhos é uma boa referência pedagógica. Tá? Bom, então, se a gente vai... Mas antes de continuar, uma curiosidade. Sim. Quando o senhor escreveu o gama 5 barrado, o senhor não escreveu como gama 5 Dagger gama 0. Acho que sim. Tem um gama 0 na esquerda do seu motor. Eu queria entender por quê. Peraí. Quando definimos gama 5 barrado, é gama 0, gama 5 Dagger, gama 0. Não, porque toda... Não, justamente. O que é a definição do conjugado de retirada? Qualquer matriz, ela é gama 0, n Dagger, gama 0. Ah, tá. Que é a matriz. É a definição. Tá. Se for Spinor, é só o perfeito. gama 0. Perfeito. Então, foi por isso que eu botei o gama 5 Dagger gama 5 na questão. Bom, então estou dando a referência do Marquinhos. Aí, se alguém estiver interessado, está com o CDPR. A tese eu acho que é de 96. E a gente está estudando espaços supersimetria, espaços de anti-algorno, que são espaços com dois tempos. A assinatura dele é tipo espaço de antidecita, né? Ele é mais, menos, mais. Né? É uma espécie de SO 22, né? E SO 22, né? Ele tem 4 dimensões, né? E é um espaço tipo um antidecita, então na verdade isso é como se fosse um ABS 3. Espaço de ABS 3 dimensões. Bom, ele estava estudando isso e aí Marquinhos resolveu fazer a coisa de forma didática. Bom, então, se eu vou para 10 dimensões, nós estamos numa dimensão par. Então a gente tem as nossas matrizes, gama 0, gama 1, gama 2, gama 9. Então eu tenho as 10 matrizes da aula de utilizo, né? A gama 0 e a gama 9. E aí eu posso definir, estou em 10 dimensões, né? Posso definir uma matriz gama 11, que é o análogo da gama 5, que vai ser definida como sendo gama 0, gama 1, gama 2, gama 9. Ela não tem o I. E esse gama 11 ao quadrado é igual a 1. Então, isso é uma matriz de integralidade. O que é um fermo de Weyl em 10 dimensões? 10 dimensões aqui, eu estou colocando uma dimensão temporal e 9 dimensões espaciais. Tá? Então, gama 0 ao quadrado é 1 e as gamas espaciais ao quadrado é menos 1. Porém, o gama 11 ao quadrado é 1. Essa é a matriz de integralidade. Então, isso aqui é a integralidade. E agora, claro, vou poder definir também a matriz gama 11 barrado. Então, por definição, ela vai ser gama 0. Pegar a matriz de conjugação de carga, né? Que a gente precisa. C, gama, aí esse gama mi aqui vai 10 dimensões, gama mi transposto. C é menos 1 igual a menos gama mi. A matriz de conjugação de carga, ela se mantém com essa propriedade de dimensões também. Tá lá. E aí, se eu quiser C, gama 11 barrado, gama 11 transposto, C menos 1, a gente pode mostrar, é simples, né? É só fazer a passagem. Vai ficar C vai ficar 9 transposto, 8 transposto, 7 transposto, aí usa isso aqui e depois vai antes computando as matrizes para colocar na ordem certa, a gente mostra aqui. Diferentemente das 4 dimensões, onde nós temos C, gama 5 transposto, C menos 1 igual a gama 5, em 10 dimensões, a matriz de integralidade ela tem essa propriedade sobre conjugação de carga. Ela ganha ensinamento, como não acontece em 5 dimensões, certo? 4 dimensões. Depois, a gente tem uma outra propriedade, também a gente pode mostrar que o gama 11 barrado, que é gama 0, gama 11, tá? Gama 0 é igual a menos gama 11. Então, isso aqui fica igual a gama 5. Então, em 10 dimensões, eu tenho a matriz de integralidade. Isso aqui acontece também com a gama 5. Gama 5 barrada menos gama 5. Em 10 dimensões, gama 11 barrada menos gama 11. A diferença entre 4 dimensões e 10 dimensões é essa aqui.
Para gama 5 em 4 dimensões, aqui é mais gama 5. Então, como eu vou fazer o mesmo exercício em 10 dimensões? Eu vou pegar um espinor que seja quiral em 10 dimensões. Então, em geral, a gente usa até a notação em 10 dimensões, a gente usa matrizes gama, em vez de botar gama em fruta de foca, gama maiúscula, gama 0, para seguir a notação padrão. Gama 1, gama 2, gama 9. Então, gama 11, psi, igual a zeta psi. Então, gama 11 ao quadrado é a identidade, então é claro que os autovalores de gama 11 só podem ser mais ou menos 1. Então, zeta igual a mais ou menos 1. Polaridade leve, polaridade lá. Claro, o que é um espinor quiral? Então, em 10 dimensões, eu tenho espinores com 32 componentes. Então, o meu espinor, normalmente, ele vai desde psi 1 até psi 32. Só que se eu pegar um fermo de Weyl, trabalhar com a representação de Weyl, a representação de Weyl ela corta. Então o fermo de Weyl em 10 dimensões, ele vale psi 16. Então, o fermo de Weyl, o fermo quiral em 10 dimensões, ele tem 16 componentes independentes. Se eu for trabalhar na representação de Weyl, onde a gama 11 é diagonal, é 1 menos 1, exatamente ele fica com 16 componentes. O fermo left tem 16 componentes e o fermo right outros 16 componentes. Então, esse é o fermo quiral. O fermo de Dirac, não. Ou de Majorana tem 32 componentes. Mas a condição de quiralidade, ela, como faz em 5 e 4 dimensões, ela corta o fermo no meio. Então, eu vou ter, ao invés de ter 2 elevado a d sobre 2 componentes, eu tenho 2 elevado a d sobre 2 menos 1. Se 10 por 2, 5, 5 menos 1, 4. 2 elevado a 4, 16. Então, são as 16 componentes do fermo de Weyl em 10 dimensões. Então, estou colocando ali a condição de Weyl. Vamos usar agora o mesmo truque que a gente fez. Vamos aplicar aqui a conjugação de carga. Zeta é ponto cardeal, ponto baixo, se C, fica só. Aí agora eu vou usar a condição C, gama 11, psi, barrado, transposto. Então, aqui vai ser C, psi barrado, gama 11 barrado. Gama 11 barrado é menos gama 11. E aí transposto. Então, estou tirando o barrado dessa, estou tirando agora, fazendo essa operação aqui. E aí eu vou ter C menos C, gama 11 transposto, psi barrado transposto. Aí eu venho comendo o truquezinho, coloco C menos 1C entre o psi e o gama 11. E aí C, gama 11 barrado transposto, C menos 1, no caso das 10 dimensões, é menos gama 11. Então ele vai ficar mais gama 11. E aqui C psi barrado, aí eu vou ter um C menos 1C. C psi barrado transposto é o próprio psi C. Então, se o férmio, então eu vou ter que zeta psi C é igual a zeta psi C. O sinal menos desaparece. Então zeta cancela, porque zeta é mais ou menos 1. Então eu posso tirar isso aqui. E aí, se o férmio for Majorana, eu tenho que ele igual a ele mesmo, ou seja, eu não obtenho aquela condição que é psi igual a menos psi. Então, em 10 dimensões, a gente pode definir com conforto um espinor de Majorana Weyl. O espinor de Majorana Weyl, ele vai ter 16 componentes, porque ele é Majorana, ele é Weyl. E vai ter 16 componentes reais, porque ele é Majorana. Então, Majorana Weyl existe em 10 dimensões. Então, a gente pode pegar um espinor de Majorana Weyl, né? Vamos dizer assim, psi. Posso colocar ele na representação de Majorana Weyl, uma representação que a matriz gama 11 é completamente diagonal e o espinor tem 16 componentes reais. Completamente real. Então eu tenho um espinor de Majorana Weyl em 10 dimensões. Por que isso é interessante? Porque o espinor de Majorana Weyl em 10 dimensões tem 16 componentes independentes. Então, será que ele não poderia estar agregando, né, ou ele estaria acomodando 4 espinores de Majorana em 4 dimensões? Por quê? 4 Majoranas, vou botar assim, 4 Majoranas em 4D, cada espinor de Majorana tem 4 componentes reais, que dá 16 componentes.
distribuições reais. Se eu pegar um Majorana válido em 10D, ele também tem 16 componentes reais. Então, 16 componentes. Então, será que eu não poderia pegar esse meu escritor de Majorana válido em 10 dimensões e decompô-lo correto? Aí, é claro, tem que colocar uma álgebra de pico conveniente que eu vou mostrar na próxima aula. Mas eu estou em 10 dimensões, pego o escritor de Majorana válido, tem 16 componentes reais, e vou quebrar ele em 4 escritores de Majorana, em 4 dimensões, com 4 componentes reais, e aí 4 vezes 4, 16. Então a ideia de se fazer uma supersimetria, super Young-Mills em 10 dimensões, então se eu quiser fazer super Young-Mills em 10D, eu vou pegar o campo de gate, AMI. Então, off-shell. Campo de gate sempre perde. Off-shell ele perde um grau de liberdade por causa do gate fixo. Por causa das equações de campo, ele perde mais um grau de liberdade por causa da transversalidade. Então, um campo de gate em 10 dimensões, ele tem 8 graus de liberdade no shell. E 9 graus de liberdade off-shell. Se eu pegar um campo de um Majorana válido, vamos dizer que esse lambda agora é o que vai ser o candidato a parceiro dele. Se ele for Majorana válido, ele tem 16 componentes reais. Mas se ele tiver um shell, quando eu imponho, ele satisfaz a equação de campo, né? Impondo a equação de Dirac em cima, ou nesse caso, impondo a equação de Weyl em cima desse termo, as 16 componentes reais, apenas 8 se mostram dependentes. Então, eu tenho 8 graus de liberdade, um shell, também para o ferro de Majorana válido. Então, com shell, parte o grau de liberdade. Então, eu posso escrever posso formular, né, uma supersimetria. Eu tenho pelo menos as condições necessárias. Podem não ser suficientes, mas acabam sendo para escrever uma teoria de Young-Mills, né, em 10 dimensões. Então, eu vou fazer o seguinte. Meu lagrangiano, né, de super Young-Mills em 10D, 1 mais 9, né, vou ficar assim, 1 mais 9D, ele vai ter essa carinha, vai ficar menos um 4, vamos dizer, traço, né, de FMI, vai ter um traço, né, traço de menos um 4. De FMI, e mais, com isso, sobre 2, lambda barrado, gama mi, dmi, vou botar esse gama mi chapéu, vou botar tudo chapéu agora que eu estou em dimensões, né? Vou botar com o índice chapéu que é 0 dimensões. Claro, o meu índice mi chapéu, ele é 0, 1, 2, 3, aí vai começar 4, 5, até 9. Então, aqui eu tenho os índices do espaço do Minkowski, e aqui eu vou ter 6 índices, né, de natureza puramente espacial. Então, esses índices aqui eu vou chamar de índices de I, que vão de 1 a 6. Quer dizer, o I igual a 1 seria o Mi chapéu 4, o Mi chapéu 5 seria igual a 3. Então, eu tenho 6 componentes. Quer dizer, se eu pegar o campo de gauge, né, a Mi chapéu, vai ver que ele vai ter um AMI de 4 dimensões, A0, A1, A2, A3, que corresponde às 4 dimensões, e vão sobrar 6 escalares, né? 6 escalares, escalares do ponto de vista das rotações do espaço do Minkowski 4-dimensional. Se eu fizer qualquer transformação de Lorentz entre 0 e 3, né? Essas transformações de Lorentz só vão misturar essas componentes aqui, mas não vão tocar nessas aqui. Então, me sobram 6 componentes que não veem as rotações de Lorentz nas 4 dimensões. Então, são 6 escalares de Lorentz. Então, esse campo vetorial, ele se quebra num vetor do espaço do Minkowski 4-dimensional, mais 6 escalares do espaço do Minkowski 4-dimensional, né, 6 escalares reais também. Então, eu tenho esse conteúdo. Então, me aparecem 6 escalares. Né, e
Se eu pegar o ferro de Majorana vai, vamos chamar esse termo de lambda chapéu, eu estou em 10 dimensões, eu vou poder escrever esse lambda chapéu como um conjunto de lambda i, vamos chamar, estou chamando aqui de I, vai de 1 a 6, agora vamos usar o seguinte, vou chamar esses índices aqui de I maiúsculo, vamos chamar, para não confundir, vou chamar, vamos chamar aqui de lambda n, né? Onde esse n aqui vai de 1 a 4. Então eu vou ter o fermo de Majorana vai de 10 dimensões, eu vou poder escrevê-lo como 4 fermos de Majorana em 4 dimensões. Lambda 1 é um fermo, então eu vou ter 4 guedinos, 4 parceiros vamos dizer, do campo de Yang-Mills 10 dimensional. Então eu tenho, quando eu chego 10, quando eu chego em 4 dimensões, eu chego com campo de gate, 6 campos, então campo de spin 1, 6 campos escalares e 4 campos fermiônicos. Claro, todos na representação adjunta do grupo. Todo mundo vai trazer a representação de adjunta do grupo de Yang-Mills, que eu estou chamando de A. Vai ter as constantes de estrutura, F, A, B, C. Então, aqui eu vou ter o índice A, que vai me representar o índice de o índice M, que vai me representar o flavor. Então, eu tenho 4 flavors, né, de Beijing. O índice A, que vai me representar, então, todos os 4 são uma representação adjunta do grupo que tem geradores GA. E claro, todos eles têm um índice espinorial alfa que eu não estou colocando, que são ferros de 4 dimensões. Então, esse é o conteúdo. Então, se eu consigo escrever uma teoria de super Yang-Mills em 10 dimensões, eu, olhando para o mundo, fazendo aquela redução que nós fazemos, jogando fora a dependência de campos extras, dos campos nas coordenadas extras, né, supondo que a derivada em relação às componentes 4, 5, 6, 7, 8, 9 são zero. Todos os campos só dependem de x0, x1, x2, x3, e aí esses campos automaticamente aqui se funcionam como escalares, e eu vou ter uma teoria, eu vou conseguir escrever um modelo que tenha um campo de gauge, 4 campos de fermiônicos e 6 campos escalares dependendo de T, X, Y e Z. Todas as representações de juntos. Então a ideia vai ser essa. Na próxima vez, nós vamos pegar, agora é claro, isso aqui ainda é um discurso. O que vai ser mais importante vai ser ver como eu vou conseguir, quer dizer, aí as representações vão ser escolhidas, as matrizes gama de 10 dimensões, elas vão ser escolhidas de uma tal forma que quando eu reduzir para 4 dimensões, aquele estimulou de 16 componentes, ele quebra as 4 primeiras no fermo, as 4 consecutivas no outro, as 4 consecutivas, então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou quebrar esses 4 fermos como sendo independentes sobre transformações de ordens. Então, o trabalho que tem aí, esse trabalho, essa filigrana, né, de acertar bem a representação matricial mais alta das matrizes gama de 10 dimensões em conexão com o que eu quero obter em 4 dimensões. Eu quero obter 4 fermos independentes a partir de um único fermo de Majorana vai em 10 dimensões. Certo? Então, essa aqui é a postura assim. Bom, seria um análogo muito mais difícil, né, do que encontrar a representação de Weil no caso 4D, que a gente separa as componentes left e right de forma independente. Exatamente, é mais complicado. Só que de 10 para 4 deve ser isso aí, mas uma arquitetura, né? O Brioche Scherf, olha, eles fazem isso aí. Nessa sessão que eles fazem a redução, eles mostram como é que é a forma das matrizes gama em 10 dimensões. Certo? E aí a gente vai ganhar o Yang-Mills em 4 dimensões. Aí nesse trabalho aqui do Salão, a gente vai discutir as propriedades de finitude. Quando é que a teoria finita aí se colocou massas a mais, pode-se quebrar a simetria de 4 para 2 e não perder a finitude, pode-se quebrar a supersimetria de 4 para 1. Então o modelo supersimétrico n igual a 4 é importante por isso, porque ele é uma fonte de possíveis teorias de campo finitas em 4 dimensões. Certo? Então isso vai ficar para a próxima vez, tá? Eu acho que era só isso. Eu vou mandar para vocês por e-mail. Eu pedi a Cláudia, ela já escaneou para a gente, né? Já escaneou para a gente esses trabalhos aqui. Tá, então, depois, se eu puder mandar também, se eu for da última aula, que você tinha anotado o conjunto de relações de S-O-N. Eu já trouxe.
Eu te pedi porque eu pedi para vocês, está tudo aqui. O que eu ia pedir a vocês, né, era se vocês podem. Eu posso tirar xerox e escanear. Vocês escanear para o pessoal do curso. Tá. Opa, então são esses aqui. Deixa com você. Beleza, deixa eu ver que eu escaneio uma para todo mundo. Tudo que você precisar de SUN está aí. Vale ouro. SUN para os teus 35 anos de trabalho para vocês. Os 40, agora ninguém trabalha mais 35 agora. Trabalhar até morrer, né? Se Deus quiser, vai demorar mais de 35 para isso acontecer. É isso aí, pessoal. Então, valeu, mestre. Obrigado. E obrigado aí, Clarinha, pela tua presença aí. Vai ser bom você participar aqui, que a gente pode discutir algumas coisas. Vai ouvindo outras coisas de supersimetria também, né?